Olá, POC Members, pessoal do Grupo Perimplantar. Hoje nós estamos aqui para entrevistar o professor Júlio César Joly, especialista em periodontia, mestre e doutor em periodontia, coordenador do mestrado em implantodontia da São Leopoldo Mandique e coordenador do Instituto Implante Pério. Oi, Joly, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Hoje a gente vai conversar com você a respeito da importância dos tecidos moles em cirurgia perimplantar. Joly, qual a importância dos tecidos moles na cirurgia perimplantar? Na verdade, hoje é a essência de qualquer procedimento perimplantar é o entendimento da quantidade e volume de tecidos que a gente tem à disposição, né? Quando nós refletimos sobre a evolução da implantodontia, os objetivos mudaram ao longo dos anos. Até então, preocupava-se com a sobrevivência do parafuso no osso, caracterizando aí a osso-integração. Hoje não mais, né? Hoje preocupa-se com uma reabilitação que integre esse aspecto ósseo com o aspecto restaurador. E essa zona de transição é dependente do volume de tecidos disponíveis nessa área. E essa espessura, ela pode afetar a remodelação óssea? A espessura da mucosa? Na verdade, essa questão ela é controversa, né? Existem algumas evidências que sugerem, né, uma interferência direta, outras que não comprovam essa condição, mas o fato mais importante é que a falta do volume de tecido mole interfere drasticamente no posicionamento da margem gengival, né, diante do risco de uma recessão perimplantar, que indiscutivelmente é o grande vilão estético, pensando aí em reabilitações estáveis e confortáveis, né? E o que a gente pode observar? Quais os critérios de avaliação de um tecido mole para a gente avaliar se é necessário a gente intervir antes de um procedimento perimplantar, durante, depois? A gente considera, né, como um fator decisivo a caracterização do biotipo periodontal, né? Claro que é uma avaliação até certo ponto subjetiva a partir de alguns critérios, né, que partem de uma avaliação fotográfica, de uma sondagem bem feita. Hoje a possibilidade de uma análise tomográfica com afastamento tecidual. O que a gente tem que considerar é que existem três padrões básicos, né, que nós chamamos aí de biotipos verdadeiramente espessos, né, os intermediários e os finos, né. Mas para facilitar essa discussão, hoje o nosso grupo, o Implante Pério, procura caracterizar em apenas duas condições: os verdadeiramente espessos, que dispensam a necessidade dos enxertos de tecido mole, mas que infelizmente são pouco representativos aí na população, e os não espessos, agrupando os intermediários e os finos numa mesma categoria. Então, a partir disso, a gente toma essa decisão, entendendo que as únicas condições que admitem, né, a não utilização dos enxertos de tecido mole são essas, né, de biotipos verdadeiramente espessos. Isso. E a gente tem visto, a grande preocupação do dentista hoje é a parte estética, né? Então, quando intervir esteticamente o enxerto de tecido conjuntivo antes de pôr o implante, durante, na reabertura, a instalação da prótese, tudo isso, como que se leva em conta essa decisão? Na verdade, também ao longo desses últimos anos, a gente foi adequando esse protocolo, né, considerando que existem 4 momentos oportunos, né, previamente, simultaneamente, na segunda etapa cirúrgica, que nós entendemos como reabertura, ou tardiamente, né. O nosso lema atualmente é o seguinte: não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Então a gente quer reconstruir o quanto antes, né, aproveitando sempre que possível os palcos prévios e simultâneos, né, que nos oferecem um panorama mais previsível. Então nós entendemos que as reconstruções pós-implantação, na etapa da reabertura, e principalmente as tardias, exigem, né, cuidados adicionais e, portanto, são condições excepcionais, que nós só indicamos quando nós não ganhamos o jogo nas primeiras etapas, né, considerando aí as abordagens prévias e simultâneas. Claro que muitas vezes nós observamos casos sequelados, né, já envolvendo implantes instalados com defeitos estéticos, que aí sim dependem de procedimentos tardios, mas as nossas chances não são as mesmas, né, quando consideramos abordagens nas etapas preliminares. O interessante é o dentista previamente fazer um bom planejamento. É a chave, né, de toda essa discussão. Hoje nós entendemos, né, que uma implantodontia de excelência é orquestrada aí por 3 pilares de sustentação: o posicionamento tridimensional adequado, né, o manejo protético nas diferentes etapas do tratamento e principalmente a reconstrução tecidual, né,
Quando nós não temos um volume suficiente, essa condição tem que ser compensada mediante manobras reconstrutivas. Em relação aos substitutos teciduais, o que vocês têm utilizado? Na verdade, os substitutos teciduais, né, representam um capítulo ainda, né, novo nessa implantodontia estética. Nós temos mais informações, né, sobre esses produtos da literatura periodontal, principalmente para situações de recobrimento radicular e aumento de tecido queratinizado, né. Claro que nós entendemos, né, a existência de benefícios e também de limitações, né. Então fica aí como uma válvula de escape para situações em que nós não temos o enxerto autógeno, né, do próprio paciente à disposição. Aí nós podemos lançar mão desses substitutos, entendendo que em termos de aumento de espessura, ele ainda não apresenta o mesmo comportamento do enxerto, né. Mas diante da evolução dos biomateriais, é a ponta de um novelo que começa a ser esticado. Em pouco tempo teremos um substituto à altura capaz, né, de nos livrar e principalmente livrar os nossos pacientes desse inconveniente da remoção do enxerto autógeno. Esperamos. E Jolie, quais os cuidados que vocês falam para os pacientes tomar após a realização de um enxerto de tecido conjuntivo na área estética, por exemplo? Isso envolve uma série de orientações, né, que nem sempre devem ser apenas verbalizadas, elas precisam ser prescritas, né, porque o paciente também é uma parte importante desse projeto, né. Às vezes a tendência do profissional é banalizar esses procedimentos, né, para que o paciente se sinta mais tranquilo. Mas, na verdade, ele precisa ser orientado em relação aos cuidados pós-operatórios, né, condições básicas aí de medicação, controle de dieta, exercícios, etc., que os dentistas sabem muito bem. Mas, especificamente, né, em relação aos enxertos, o mais importante é que nas etapas primárias de cicatrização, que envolvem aí as primeiras semanas, não haja, né, nenhum risco de a escova traumatizar essa região operada, né. Então, nós suspendemos os métodos mecânicos e o paciente fica dependente do controle químico, né, à base da clorexidina. Após a remoção da sutura, que acontece depois dos 10, 15 dias, né, retomamos aí os hábitos convencionais, né, entendendo que existem etapas de cicatrização e que esse processo deve ser, né, finalizado para que tenhamos, né, um resultado estável com alguma coisa em torno de 90 a 120 dias. Certo. Jolie, agora está aberto para as nossas últimas considerações, se você tiver algum recado para quem está assistindo a gente. Na verdade, é o recado sempre, né? Talvez quem tenha ouvido uma ou algumas aulas minhas nos últimos anos, já saiba como eu começo, né, as minhas discussões, né, admitindo que a periodontia hoje é um mal necessário na vida de todos os profissionais que buscam excelência estética na implantodontia. Que sem o entendimento das bases biológicas e das técnicas periodontais, nós ficamos no meio do caminho quando pretendemos atuar em áreas anteriores. Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo foi com o professor Júlio César Jolie, no nosso bate-papo entre colegas de dentista para dentista, e até a próxima.